Então eu quero compartilhar uma palavra. Essa palavra que eu quero compartilhar hoje. Semana passada quem pregou foi o Bruno aqui. Eu quero compartilhar uma palavra que ela mexeu comigo essa semana. E incrível que quando eu cheguei aqui, eu vim atender uma pessoa antes de pregar. E ela começou a falar sobre isso. Eu quero falar sobre um lugar em Deus. Toda essa minha mensagem, que não é minha mensagem, é a mensagem de um homem chamado Dan Duque. 60% da mensagem eu peguei dele. Só que essa mensagem não é uma mensagem de agora, é uma mensagem que desde 2003 ele fala sobre ela. Antes disso. Mas a primeira vez que eu ouvi foi em 2003. Quando eu fiz um vídeo hoje, eu fiz um vídeo assim: o melhor lugar para se encontrar é no centro da vontade de Deus. E eu já vi alguns pregadores refutando essa frase, que não existe o centro da vontade de Deus. Então, e eu não quero entrar nesse assunto, mas todos nós conhecemos sobre a vontade permissiva, a vontade absoluta. Então eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre um lugar em Deus, um lugar preparado por Deus. E é muito importante você entender que todos nós fomos colocados em um lugar onde Deus nos estabeleceu, que era um lugar para transformar o lugar, para transformar a vida das pessoas, para transformar o coração. Precisamos entender que esses lugares, eles são plataformas de Deus para me alcançar o propósito. Então Deus nos estabeleceu na sociedade, diga, Deus nos estabeleceu na sociedade para estabelecer o reino dele. E como? Como? Apresentando Jesus, o amor eterno sobre essas pessoas. Então, Deus estabeleceu alguns de nós em algum lugar de influência. Deus estabeleceu você em algum lugar de influência, tipo na escola, na faculdade, no trabalho, no futebol, em qualquer outro lugar. Deus estabeleceu você como o embaixador dele para propagar o evangelho para aquela pessoa, sim ou não? Sim ou não? Vocês já subiram na montanha-russa aí do Valtinho? Então, Deus, Ele planta cada um de nós em algum lugar. E Deus plantou você aqui nessa igreja. Amém? Amém? Deus plantou você aqui. Para que você cresça. Para que você contribua. Para que você estabeleça seu ministério, aquilo que Deus chamou você para fazer. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 12, versículo 18. 1 Coríntios 12, versículo 18 diz assim: de fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Então Deus te plantou no corpo, que é essa igreja, segundo a vontade dele, queira você ou não. Deus te plantou nesse lugar. Nós somos o corpo de Cristo. O Senhor é a cabeça e nós estamos ligados a esse corpo, sim ou não? Aleluia.
Então, quando eu estou nesse lugar, eu experimento. Quando eu estou nesse lugar em Deus, eu experimento coisas maravilhosas nesse lugar. Mesmo que seja no deserto, mesmo que seja no jardim, mesmo que seja no monte, mesmo que seja no vale, se Deus me colocou nesse lugar, eu quero falar sobre os 3 P's que Danduque prega. Quais são esses 3 P's, pastor? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, quais são esses 3 P's? A mensagem dele por fora é os 3 P's de Deus. E eu mudei o tema. 1 Reis 17. Primeira Reis 17, do versículo 1 ao 6. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Só aí. Todos nós sabemos do que acontece depois da palavra de Elias, sim ou não? O que é que acontece? Acontece um tempo de seca, acontece um tempo de escassez. Mas sabe de uma coisa? Mesmo em meio ao deserto, Elias era alimentado de dia e de noite, sim ou não? Porque ele estava em um lugar que Deus lhe plantou. E quando Deus me planta nesse lugar, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da tristeza, mesmo no meio do caos, Deus continua liberando seu poder, sua paz e a sua provisão. Então, eu vou falar sobre os 3 P's. O primeiro é um lugar de paz. Danduque diz que apenas paz, ele fala de paz. Então diga para a pessoa que está do teu lado, quando você está no centro da vontade de Deus, ou no lugar em Deus, você está em um lugar de paz. Você está no lugar de paz. E você precisa conhecer esse lugar. Essa paz que Deus fala ao nosso coração não é uma paz, não é uma ausência de conflitos, não é uma ausência de lutas, não é uma ausência de crise, mas sabe de quê? Sabe como é que é? Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à solidão, mesmo em meio à angústia, Deus derrama paz sobre o seu coração, porque a paz que Ele tem sobre nós não é como o mundo dá, a paz dEle excede todo o entendimento. Sabe como é que eu respondo a algumas pessoas? Quando elas chegam a mim em crise, e elas começam a dizer: pastor, é porque eu ouvi um profeta, eu ouvi a minha alma, eu ouvi a minha voz, eu fiquei angustiado, o que que eu devo fazer? A paz está reinando em seu coração para você tomar essa decisão? Não, pastor, pois Deus não está aí, porque aonde há paz.
E a Bíblia diz que a paz é o árbitro do vosso coração, Ele é o juiz do seu coração. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Isaías 6, versículo 9, diz que Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Sabe, talvez você em algum momento da sua angústia, em algum momento da sua decisão, Deus, Ele vai gerar paz no seu espírito, amém? Amém? Olha aqui, eu vou contar alguns testemunhos. Eu era de uma igreja, eu me converti nessa igreja, eu participei de tudo. E no dia que Deus começou a falar comigo, que meu tempo ali havia se encerrado, mesmo nesse meio termo, eu pregava, eu não era pastor, mas eu já pregava itinerante em algumas igrejas. E eu recebi um dia um convite, eu preguei numa igreja no Pará. Terminei de pregar, esse ministério era grande no Pará. Terminei de pregar, um jovem solteiro, o pastor me chamou e disse assim: meu filho, estou orando para que Deus envie um pastor para esse lugar, porque, e você parece com o pastor desse lugar, e eu queria te fazer uma proposta. Diga, proposta. Qual era a proposta? A proposta era sair da igreja que eu era, para assumir a liderança. A igreja ia pagar uma casa para mim, naquele primeiro momento, um apartamento, um kitnet, não sei. E a igreja ia pagar o salário, diga salário. Irmãos, eu não trabalhava na época. Eu era um pastor itinerante. Eu trabalhava para Jesus, né, Leandro? Mas não tinha uma empresa, algo. Aquilo balançou meu coração. E eu disse, é a vontade de Deus, isso é a vontade de Deus. Mas no meio do sentimento, no meio das minhas emoções, eu já estava orando para sair do ministério que eu estava, ok? Eu já estava orando, intercedendo. Então, qual é a primeira emoção? É a voz de Deus. Deus está respondendo. Está na hora de eu sair. Deus falou comigo, aleluia. É tudo que eu quero, um salário, eu vou pregar o evangelho. E eu sentei um dia com o pastor Raimundo Nonato. Eu não era nem ovelha dele, eu era ovelha de outro ministério. E eu sentei com o pastor Raimundo Nonato. E ele disse assim: pastor, eu recebi uma proposta. Eu ainda não namorava com a Carol. Eu recebi uma proposta. E nessa proposta, o caba me fez, é muito boa. É muito boa. O pastor Nonato coçou a cabeça e disse: meu filho, ele não era meu pastor, irmão. Ele disse assim: meu filho, vamos orar 7 dias. 7 dias. Começamos a orar 7 dias. Deus é tão maravilhoso, que no 3º dia eu estava orando em casa. E Deus falou comigo, falou assim: nananina não, seu lugar é aqui em Imperatriz do Maranhão ainda. Eu liguei para o pastor Nonato, nós estávamos de jejum, lembra? Jejum, ele sempre faz isso, vamos orar e jejuar essa semana, para Deus dar uma resposta. Irmãos, no 3º dia eu comecei a orar e jejuar, eu tirei meu café da manhã. Deus me respondeu orando, dizendo: o seu tempo aqui ainda é aqui. E sabe de uma coisa? É o tempo de você caminhar com o Raimundo Nonato de Oliveira Lopes. Eu liguei para o pastor Raimundo Nonato na época. Pastor Raimundo,
Eu sei que não dá tempo de a gente conversar, mas se ele dizer aqui, cancela o jejum, Deus já falou comigo. É um tempo de eu ficar aqui. É um tempo de eu caminhar com o Senhor. E eu quero sentar para me pedir a carta pastoral e sair da igreja e caminhar com o Senhor. Irmãos, eu saí de uma igreja totalmente renovada. Eu saí de uma igreja totalmente do fogo. Eu saí de uma igreja e eu fui para uma igreja que, misericórdia, toda estruturada, toda bonita. Ai, irmãos. E eu falei assim, meu Deus, será que eu ouvi a tua voz mesmo? Mas sabe de uma coisa? Em meio à crise, a paz reinou em meu coração. E sabe de uma coisa? Deus começou a falar, eu trouxe você e juntou outro grupo de loucos da época. Eu trouxe vocês para esse lugar, para revolucionar esse lugar. Olha aqui, Deus falou conosco. Irmãos, eu nunca tinha visto tanta confusão na minha vida. Mas sabe de uma coisa? Eu estava feliz. Eu estava alegre, porque a paz reinava em meu coração. Quando a nova aliança surgiu, sabe qual foi a primeira frase que Deus falou? O pastor Nonato estava de joelho orando, e eu brinco com ele dizendo, tá vendo? Antes de existir a nova aliança, nós já tinha moral com o homem lá de cima. Porque quando o pastor Nonato entrou em crise para saber para onde ia, se era para cá, se era para lá, o que nós vamos fazer, o pastor Nonato está orando de joelho com um profeta. O profeta começa a orar e dizer assim, o lugar que vocês vão é o lugar que os meus filhos já me adoravam. Quem era? Era nós. Nós já havíamos feito vários momentos de adoração no Salão Nobre do Jussara Clube. Nós já tínhamos feito 24 horas, primeira 24 horas de adoração ininterrupta, Imperatriz. Foi nós que tínhamos feito aqui. E sabe de uma coisa? Quando Deus falou com o pastor Raimundo Nonato para onde a nova aliança ia, nós já plantávamos um altar de adoração a Deus a essa cidade. Então olha aqui, o lugar que Deus plantou você é aqui nesse lugar, e o lugar vai gerar paz em seu coração, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao conflito. Eu estava ouvindo um testemunho de uma moça agora há pouco, e ela chorando, dizendo, pastor, eu era de outro ministério, eu vivi isso, sabe pastor, Deus falou comigo, eu vim para cá, pastor, eu aprendi aqui, eu me desenvolvi aqui, eu tenho gerado vida nesse lugar. Eu falei, uau, é isso aí, você está em um lugar que você ouviu a voz de Deus, e nesse lugar há paz. Então, quando você está em um lugar em Deus, que Deus te plantou, Ele vai gerar paz em seu coração. Você sabia que o tabernáculo, e eu não vou entrar aqui, todo o tabernáculo, ele só era estreado quando todas as coisas estavam em seus devidos lugares. Depois você pode estudar. Mas as coisas, elas precisavam estar, e Deus é estratégico. Deus, Ele começa a dar para Moisés, e Ele diz, faça isso. Lá em Êxodo 40, versículo 33 ao 34. Ele colocava tudo no seu devido lugar. Então Deus, Ele plantou você em um lugar. E sabe de uma coisa? Quando a presença de Deus, quando você está em seu devido lugar, fluindo naquilo que Deus te plantou, a presença de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. A glória de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. Mesmo em meio a tudo dando errado. Irmãos, quando eu tomei essa decisão, tudo na minha vida mudou. Começou a nova aliança.
Em um dia, num acampamento, eu olhei para minha esposa e disse: que bebezinha linda. Eu entrava numa porta, ela saía de outra. Cheguei para o meu cunhado e disse: quero namorar tua irmã. Aí ele disse: eu deixo. Mas ela não queria namorar comigo. Mas sabe de uma coisa? Eu estava em um lugar em Deus. Se eu tivesse ido embora aquele dia, irmão, se eu tivesse ido para aquela cidade, olha aqui, se eu não tivesse ouvido Deus para estar nesse lugar aqui, eu não estaria, eu tenho convicção, eu não estaria com minha esposa, com os meus filhos, com minha casa, desfrutando daquilo que Deus estabeleceu na minha vida. Sabe de uma coisa? Esse pastor que me convidou, ele abriu um grande ministério. Ele se desviou. E morreu. No dia que eu recebi a notícia que ele faleceu, eu já tinha encontrado ele outras vezes. Eu fiquei muito triste, mas também fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque eu tinha escutado a voz de Deus, para viver o que eu estou vivendo hoje. Quando você está nesse lugar em Deus, a provisão, irmão. Segundo P, provisão. Provisão. Irmão, quando você está em obediência àquilo que Deus falou com você, a provisão até na tentação. Abra a tua Bíblia. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Até no meio da tentação, existe provisão, sabe? Ele vai providenciar um escape. Se você ler também, lá em Gênesis 22, do 13 ao 14, a Bíblia deixa bem claro que Deus é o Jeová Jireh, o Deus da... Por que Deus é um Deus da provisão? Aonde é que esse texto aparece? Lembra quando Abraão sobe para sacrificar Isaac? Alguém aqui? Ele sobe para sacrificar, Deus fala com ele faz tudo certinho. Quando ele sobe, Deus fala assim para Abraão: Deus providenciou o cordeiro. Deus providenciou o cordeiro. Então, Deus é um Deus de provisão. Quando você está plantado no lugar que Ele te falou, que Ele te plantou, a paz, a provisão, sempre tem provisão de Deus fluindo. Eu já preguei isso outras vezes. Quando você está em um lugar em Deus, mesmo que você esteja no deserto, e olha aqui, o lugar não é o problema, e eu já falei essa frase aqui também. Adão pecou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Então, chega de migué, jogador, que não é o lugar. Não é o lugar. Então,
Você está em um lugar em Deus, que Deus te plantou, sabe, as coisas começam a fluir, as coisas começam a realizar, você está em obediência, sabe, Deus, Ele começa a gerar provisão sobre a sua vida, e olha aqui, provisão muitas vezes não tem a ver com dinheiro, amém, 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 porque nós somos um povo que chora demais pelo dinheiro, e provisão de Deus não tem a ver com dinheiro. A primeira palavra de provisão na Bíblia é um pai subindo ao monte para sacrificar um filho que Deus falou. É adoração. Então você está em um lugar em Deus. Quando eu começo a conversar com algumas pessoas, e eu começo a conversar com ela, e ela começa a se lamuriar, a murmurar, e ela começa a chorar e a murmurar, eu começo a entender a dor dela, mas eu começo a me perguntar, sento uma vez, sento duas vezes, sento 3 vezes, a pessoa, a mesma história, lamuriando, e falando, e reclamando, e não sei o que, a minha pergunta é, onde você está em Deus? Qual lugar você está em Deus? Hoje, vivemos em um mundo, sabe como é mais fácil? As coisas não estão fluindo, separa. As coisas não estão bem, eu mudo de líder. Eu mudo de pastor. E eu não estou dizendo que Deus não falou, ok? Eu mudo de igreja. Como eu mudo de roupa. Eu mudo de trabalho, porque o meu patrão é chatinho. Eu mudo de roupa, com a mesma frequência. E a minha pergunta é, você está no lugar que Deus te plantou? E eu não vou perguntar e eu não posso dar essa resposta por você. Eu posso dar por mim. Eu estava conversando com o pastor Raimundo Nonato um dia. E do nada ele disse assim, meu filho, um dia... Eu estava falando sobre escândalo, sobre muita coisa com ele. E ele contou essa história agora, essa semana, lá na chácara para pastores. Que ele disse que o pastor, que ele tinha um pastor, que todas as vezes que ele estava na igreja, esse pastor era um homem muito alegre. E um dia levantaram uma calúnia sobre esse pastor. E esse pastor começou a adoecer e a definhar. E ele disse que naquele dia ele decidiu, eu nunca serei um pastor rancoroso, ou um pastor, sabe, duro, eu sempre serei um pastor alegre. Aquilo ali marcou minha vida. Eu falei, Jesus, eu quero ser um pastor sempre alegre. E mesmo em meio à sua crise, Deus, Ele vai gerar provisão. Ele é o Jeová Jirê, meu filho. Olha aqui, moça, Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Deus da provisão. Só ouça a voz dEle, seja direcionado por Ele. Olha, Deus está me impelindo a falar isso. Olha, deixa eu te dizer, escute a voz dEle. Olha, a direção, eu escuto a minha esposa em casa. Ela é uma voz, Espírito Santo, ali, pode falar comigo, mas sabe de uma coisa? Quem toma a decisão sou eu. E eu não estou aqui trazendo pro feminismo, para aquele negócio, não, eu estou falando aqui sobre ouvir a voz de Deus. Sempre foi assim. E sabe de uma coisa maravilhosa? Quando ela chega para mim, não é com orgulho, ela disse assim, amor, você estava certo.
Aí é para estourar foguete, não é verdade? Ah, não. Minha esposa é sensível. Senão ela vai dizer, tu estava me expondo. Mas sabe de uma coisa, irmão? Você que é casado, que está aqui hoje, cuidado com a manipulação. Você que não é casado, solteiro, fica de boa aí. Escute a voz de Deus. Olha aqui, eu falo isso debaixo do sangue do Cordeiro. Antes de existir Nova Aliança. Antes de existir os pastores que passaram na minha vida. Eu sempre ouvi Deus. E a minha oração todos os dias é: Senhor, não me deixe errar. Porque eu preciso trazer direção para a minha casa. Eu preciso trazer direção para o meu ministério. Eu preciso trazer direção para a vida de muitas aqui. Através de ouvir a voz de Deus num conselho. Então, quando você está em um lugar e Deus a provisão. E olha aqui, tem dia, como diz Abacuque, mesmo não havendo, e nós cantamos isso, né? Eu não gosto de cantar muito isso, porque mesmo não havendo bois no curral, eu não tenho um boi mesmo, né? Mesmo não havendo uva, mesmo não havendo, mesmo assim ainda te louvarei. Esse é forte, não é verdade? Mas sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo nos ensina isso em Filipenses. Eu sei o que é fome. Eu sei o que é vestir bem. Eu sei o que é tristeza. Eu sei o que é solidão. Mas em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Porque o Senhor me ajuda a permanecer nele. Olha aqui. Sabe qual é a maior alegria que você pode ter? E eu já contei isso aqui, mas quando eu vou pregar, eu vou em muitos lugares, irmãos, eu já fui em lugares simples, não pobre, mas simples, que desses lugares saíam paz, um lugar de paz, sabe, aquela senhorinha, sabe, talvez sem um dentezinho aqui, ó. Mas, aleluia, glorificando a Jesus e dizendo: pastor, quando eu vi dizer que o Senhor vinha aqui, eu preparei, eu mandei trazer uma galinha caipira lá da roça para fazer a galinha caipira para o Senhor. Ai, irmãos, fluindo provisão de Deus, sabe? Fluindo provisão de Deus, e muitas vezes nós estamos em um lugar, sabe, que nós estamos chorando. A nossa geração é uma geração que chora por aquilo que ainda não chegou, em vez de se alegrar por aquilo que tem hoje aqui. Então você está no lugar de provisão, cara, Deus vai prover, sabe, eu estava falando aqui, projetando o nosso acampamento para sei lá, o mês agora, ou agosto, setembro, novembro, não sei. E eu projetando mais minha esposa. Uma moça diz assim: pastor, eu já fiz minha inscrição. Eu falei: misericórdia. Eu nem disse valor. Cara, olha aqui. Mesmo que você esteja num deserto. E olha aqui, deserto na vida de crente é passagem. Mas talvez você esteja num deserto. Mas se alegre. Se alegre, exulte no Senhor. Porque até no deserto Ele vai fazer jorrar água. Até no deserto vai
a Bíblia diz que o exército exultará, a corça dará cria, no meio do deserto, Deus vai prover, ok? Porque Ele é um Deus de provisão, mesmo no deserto, Deus vai fazer com que água apareça para você beber, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de provisão. Eu tenho uma pessoa, ela está aqui hoje, e quando eu converso com ela, ela diz, pastor, estou na luta. Eu falei, meu filho, você vai vencer. Você vai vencer, está chegando, te acalma que vai, daqui a pouco chega, e daqui a pouco ele vai estar ganhando dinheiro, amém? E ele vai estar abençoando o pastor. Eu sei o corre dele, eu sei o horário que ele levanta, eu sei a hora que ele levanta para trabalhar, para formar, para gerar o recurso. E eu falei, vai dar certo, o que vai dar certo, vai chegar a hora. Ele, pastor, eu perguntei, não te vi no culto, o pastor estava trabalhando. E eu fico feliz porque daqui a pouco eu tenho convicção, pelo coração que tem, pela disponibilidade que tem, vai estar ganhando dinheiro. Porque essa é uma promessa de Deus. Então quando você está nesse lugar de ouvir a voz de Deus, existe provisão sendo liberada. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. E o último P. Um lugar de poder. Olha aqui, eu não estou falando de poder político. Eu não estou falando de poder dos homens. Eu estou falando de um lugar de virtude. Lembra daquela mulher com o fluxo de sangue? A mulher havia anos sofrendo com fluxo, E um dia, ela ouviu dizer que Jesus curava. Ela ouviu Jesus, e Jesus estava caminhando sobre aquele lugar. E ela disse assim, se eu apenas tocar nele, eu serei curado. Se eu apenas tocar nele, eu serei curado. Se eu apenas tocar nele. A Bíblia diz que ela tocou nas vestes, na barra das vestes. Imagine, Jesus no meio da multidão, andando, as pessoas, a Bíblia diz que havia uma multidão sempre pressionando ele, sabe, sempre coisando ele por todos os lados. Epa, peraí, alguém me tocou aqui. Eu acredito nos discípulos, né? Eu talvez brincaria, porque quando eu estou com o pastor Nonato, com os outros pastores, eu sou um pastor brincalhão. Eu ia dizer assim, ei resenha, como é que uma multidão dessa, com certeza alguém tocou nele. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Jesus parou e disse, alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. A Bíblia diz que imediatamente aquela mulher foi curada. Então, quando você está em um lugar em Deus, como eu falei aqui do tabernáculo, quando o tabernáculo é construído, a Bíblia diz o quê? Que a glória de Deus desceu. A Bíblia diz que quando Salomão terminou de construir o templo, sabe, irmão, ouro, marfim, ei, olha aqui, quando Moisés se levantou para construir o tabernáculo, a Bíblia diz que ele deu uma missão. Sabe, era tanta coisa que a Bíblia diz que vamos parar um pouco, porque é coisa demais. Tipo assim, sabe, é muita providência, é muita provisão. Então a Bíblia diz que eles colocavam no coração a disposição de entregar. Eles davam, rapaz, eu vejo algumas vezes a gente puxando oferta para missões. Ah, menino. Puxando oferta
para fazer algo, para alimentar alguém, é difícil. Mas a Bíblia diz que aquelas pessoas foram tocadas por Deus, ao ponto de entregar tudo. E outra, não era coisas baratas, era coisas finas, era prata, sabe, muita coisa, irmãos. Mas quando estavam todos no seu devido lugar, a Bíblia diz que a glória descia. Porque coisa humana a gente consegue realizar, mas a glória só vem se Ele liberar. Então, o terceiro ponto é um lugar de poder. Quando você está em um lugar em Deus, vai fluir poder sobre a sua vida, vai sair poder, sabe, daquilo que você está gerando, sabe, as pessoas serão tocadas por esse poder, as pessoas serão tocadas por essa glória, sabe, um indicador de que você está no lugar certo, é que começa a fluir da sua vida algo para realizar, tudo que você já imaginou, assim, tudo que você vai pegando começa a dar certo, sem a manipulação dos homens, sem a minha vontade ser estabelecida, você vai pegando, as coisas vai acontecendo, você vai realizando, Deus vai plantando você no lugar, e as coisas vão fluindo, porque você está no lugar certo. Eu digo para os meninos assim, minha vontade era ser jogador de futebol. Mas a vontade dele é diferente. Você não sabe o que é. Eu já joguei em estádio, já joguei em ginásios cheios. Você fazer um gol no ginásio lotado, as meninas ficam olhando. Você não sabe para onde olha. Não estou falando disso. Eu estou falando de um poder. Êxodo 40, versículo 33, 34. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim que Moisés terminou a obra, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Existe poder. Existe poder. E quando a glória de Deus é derramada sobre a sua vida, olha aqui, todo mundo tem uma unção específica. E a palavra unção significa capacitação. E essa capacitação é algo para fluir em alguma coisa. Quantos aqui foram ungidos? Quantos aqui foram ungidos? Eu não estou falando de unção pastoral não, onde o pastor não derramou o óleo. Coisa que tem a unção aqui. A Bíblia diz que Ele derramou sobre você uma unção. E talvez a unção que você tem não é a mesma que eu tenho. Provavelmente não. Mas sabe de uma coisa? Se essa unção foi derramada sobre a sua vida, e você entende que ela foi derramada na sua vida, então, let it flow. Deixa fluir. Sabe qual é a maior pergunta de todos os tempos? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Talvez seja a era que os coaches mais ganham dinheiro. Sabe por quê? Porque o mundo está sem direção. E muitos cristãos estão caminhando segundo o mundo. E muitos se questionam, perguntam, qual é o meu chamado? Qual é a minha... E muitos ainda culpam a igreja por não descobrir o chamado dele. Você já viu isso? Eu estou aqui há anos e eu não sei o meu chamado.
Se você não sabe o seu chamado, eu vou liberar um amoroso para você. Quando Jesus entra no templo, a galera esperava alguém para desenrolar o rolo. E ele achou digno de confiança e fez o que, Brunão? Abriu e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para. Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos cativos, anunciar o ano da bondade do Senhor. Aonde está esse texto? Lá em Isaías o quê? 60? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para. João 3,16 é um texto que todos nós sabemos. Deus nos amou de tal maneira. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então olha aqui, se você não sabe qual é o seu propósito, qual é a sua unção, eu já te disse hoje. Agora, Deus te ungiu, te capacitou para pregar as boas novas na esfera que você está, seja no futebol, seja na faculdade, seja na escola, seja na célula, seja aqui, seja lá fora, seja na praça, seja numa escola, seja em qualquer lugar. Deus já estabeleceu você, já ungiu você para pregar as boas novas. Não foi só o pastor Joane que foi ungido, você no sangue do Cordeiro, na cruz do Calvário, Deus ungiu você para pregar as boas novas e a salvação a este mundo, com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Fique em pé.